Olá, mais uma vez estamos aqui para gravar o nosso vídeo do nosso canal de YouTube Guia dos Perplexos. Desta feita, eu pretendo fazer uma carta aberta ao professor Leandro Carnal. Ele fez uma série de vídeos recentemente. Nesses vídeos ele explica qual o papel das religiões, é o primeiro, o que é o judaísmo é o segundo, e o terceiro, o que é o cristianismo, o tema que eu também estou abordando, temas, nos meus pequenos, singelos e indiscutivelmente minúsculos em relação ao insigne, erudito e amado professor Leandro Carnal. Eu não me envergonho de dizer que, como dizia Santo Agostinho, a religião católica quer dizer universal e ela tem muitas partes de várias crenças de outras religiões, porque ela é a soma de todas as verdades. E a verdade, onde quer que ela esteja, é católica. Olha que coisa belíssima. Onde quer que esteja a verdade, ela é católica. Então, meu compromisso é com a verdade. Para que eu consiga cumprir melhor este compromisso, que é muito difícil, mas eu sou cristão, católico, professo, tenho uma paixão enorme pela pessoa de Jesus Cristo e tudo que se refere a Jesus Cristo, tudo que o afeta, me afeta. Então, não tenho vergonha também de dizer que há alguns vídeos de YouTubers bons, porque esse canal, Guia dos Perplexos, foi criado com a finalidade de criticar vídeos ruins e de elogiar vídeos bons. Eu fiz isso em alguns momentos, de repente eu peguei uma corrente de ideias que se chamou Alquimia e fiz um curso de alquimia, mas não é o projeto original do canal. Em seguida, achei que deveria, por alguma razão, explicar uma coisa que poucos sabiam, a importância das genealogias patriarcais do Gênesis 1, que quase ninguém lê, passa batido, e aí, começando pelas genealogias patriarcais, eu terminei começando a explicar a Bíblia toda, inteira, do Gênesis 1 até não sei onde Deus me permitirá. Mas continuo no meu papel de investigador da verdade. E não poucas vezes, nos meus estudos e pesquisas, além dos livros que eu utilizo, eu vejo canais que me servem de base, de ensinamento e de fundamento para que eu alicerce os meus conceitos sobre a verdade. Tal é o meu compromisso. Quero, pois, citar aqui duas pessoas a quem a minha admiração vai em público, que é o professor Jonathan Matias, professor de História, que tem uma visão histórica, acadêmica da religião, mas isso equilibra porque eu quero ter uma visão total, completa. Então a visão dele, que é acadêmica,
termina me ajudando, me auxiliando, embora algumas vezes eu discorde dele, mas é aquela história, ele explica desde o princípio que ele está dentro de uma visão acadêmica e que, portanto, quem for religioso tem que ouvir a explanação dele. Parabéns, colega, meu nome é professor Marlanfe, eu sou professor licenciado em Letras, Português e Inglês, que fiz 5 períodos na Faculdade Católica de Petrópolis, que fiz 2 anos na Universidade, na Faculdade de São Bento, no Mosteiro de São Bento, de experiência sacerdotal, tendo assim o privilégio de assistir a um curso de teologia criado pelo beneditino Dom Odilon Moura, advogado, doutor em teologia e especialista em Tomás de Aquino, e, portanto, tenho uma responsabilidade muito grande porque, sendo cristão, sou missionário. E inicialmente mandava mensagens por e-mail para 32 amigos, finalmente decidi jogar no YouTube, na internet, para aqueles que quiserem. Então, meu querido colega professor de História, Jonathan Matias, que se confessa ateu e que esclarece que os religiosos não se pejem com a explanação dele, acadêmica, porque o objetivo dele é mostrar a face, a fisionomia da religião do ponto de vista acadêmico. Muito me têm servido suas lições. Sou um apologista do seu canal, professor Jonathan, e o seu profundo admirador, e aqui vai a minha gratidão pelo auxílio que as suas aulas via YouTube têm me prestado. Você é o primeiro. Mas há um outro que eu considero ainda maior, e desculpe a comparação, que se chama, um pastor evangélico, que é arqueólogo, né, e que o sobrenome é Lima. Ah, meu Deus, será que eu vou esquecer agora o nome dele? Bom, eu lembrarei. Então, a este pastor que esteve no Jô Soares e que é muito famoso, e diante de quem eu sou uma gota d'água no oceano, né? Então, ele tem um programa que ele chama de Evidências, onde ele, diferentemente de Jonathan, por isso eu me afino mais com ele já pega a religião unindo as duas pontas, ciência e fé. Fica mais fácil para mim, então, me afinar. Uma simpatia, um laço de simpatia me une ao pastor, arqueólogo, doutor, que agora o nome dele ainda não me veio, né? Também porque, pelos seus vídeos, eu tenho tomado lições preciosíssimas. Ainda ontem vi um vídeo seu. Ainda ontem, Jonathan, vi um vídeo seu que revi hoje de manhã. As origens da Igreja Católica. Então, a esses 2 professores, eu disse, Jonathan, não tenha ciúmes, mas eu tenho maior afinidade com o pastor evangélico, porque também é religioso, e por ser arqueólogo também é cientista, e quando ele coloca um vídeo, quando ele debate o mesmo assunto que você, como no caso de Isaías, a jovem conceberá e dará à luz um filho, que você dá um sorriso e conclui que os 70 introduziram a palavra partenos. Em vez de jovem,
sendo que o grego tem a palavra jovem e tem a palavra virgem. Mas os 70 anciãos mais sábios de Israel, que foram chamados para o Egito pelo faraó Ptolomeu, para traduzirem do hebraico para o grego, na primeira tradução da língua hebraica, que os hebreus nunca permitiram que a sua Bíblia fosse traduzida, e permitiram então, porque o faraó se converteu, e eios regis cujos relígios, dizia São Tomás. A religião do rei é a religião do povo. Então converteu-se todo o Egito ptolomaico e aí ele mandou uma arca de ouro para o sumo sacerdote dos judeus, pedindo que enviasse, que ele gostaria muito de ler a religião que ele tinha abraçado, a nova religião que ele tinha abraçado nos livros sagrados dos judeus. E o Sinédrio houve por bem mandar, segundo consta nos livros, 72 anciãos, mas a tradução se chama a tradução dos 70 ou Septuaginta, e Jonathan critica porque os 70 colocaram a palavra que Isaías, no original hebraico, disse jovem, no grego ele colocou virgem, partenos, e o grego tem a palavra jovem. Indo para o mesmo problema com o pastor, arqueólogo, doutor. Oh meu Deus, por que seu nome não me vem à mente? Eu te admiro tanto, eu te amo tanto, meu irmão, porque temos o mesmo combate, combatemos o mesmo combate, né, com escudo, couraça e armadura do Espírito Santo, para divulgar a verdade sobre aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aqui o meu preito de admiração por vocês dois. E Jonathan, se você vir o vídeo do pastor, arqueólogo, só vem um sobrenome Lima, mas Silva, é Silva, o sobrenome é Silva. Pastor Rodrigo Silva, veio. Obrigado, subconsciente. Então, nós temos mais afinidade. Então eu dizia: meu colega Jonathan, não se enciume, porque a sua visão é simplesmente profana, científica, acadêmica, enquanto que a visão do doutor Silva, arqueólogo, Rodrigo Silva, que é pastor evangélico, mas é meu irmão na fé, e em Jesus Cristo somos um só. Então, bebo em vocês dois o conhecimento que transmito, além de outros livros, além de consultar outras fontes. Quando vi, aliás, foi uma aluna minha, que eu dou aulas por vídeo, eu dou aulas online. Eu tenho alunos em Brasília, em Recife, em Aracaju, em Goiás, e aqui mesmo no Rio, mas em bairros muito distantes. E aí a internet nos ajuda, fazendo com que esses alunos, o que mora em Cabo Frio, por exemplo, demora 3 horas para vir e 3 horas para ir. É um médico, né? Dr. Euler Medeiros. Então, ele percebeu que pelo vídeo, imediatamente ele liga o vídeo lá, eu ligo o vídeo cá e eu dou aula para ele, né? Então, sou professor de várias matérias, porque eu sou autodidata também, como o professor Olavo de Carvalho, que hoje é reconhecido como um grande filósofo e é autodidata, mas eu sou formado, eu tenho formação, licenciatura, né, começando na Universidade Católica de Petrópolis, UCP, depois acometido de uma doença que foi síndrome de pânico, terminei na Unigran Rio, mas os professores da Unigran Rio não deixam a desejar em relação aos meus queridos professores da UCP. Encontrei ótimos professores, mas péssimos alunos. A grande diferença era que os alunos da UCP queriam aprender. E a diferença é que os alunos da Unigran Rio não queriam aprender. Então, coitado dos professores. Eu
e mais 5 ou 6 queríamos aprender, sentávamos na linha de frente ali no COSP Giz e aprendíamos. E os professores não deixaram a desejar, principalmente a minha queridíssima professora de língua e literatura inglesa e o meu professor de língua portuguesa, né? E eram os coordenadores da matéria, que agora não tenho permissão deles para falar o nome, então deixarei aí. Mas sou licenciado, sou, portanto, acadêmico, né? Meu diploma veio pela Unigran Rio, mas eu fiz 5 períodos na UCP e fiz um curso especial de teologia numa experiência sacerdotal entre os beneditinos, curso esse organizado por Dom Odilon Moura e assistido por pessoas que são ainda minhas conhecidas. Então, voltando ao assunto, aqui só para fazer uma apresentação e dizendo que eu não sou leigo, que na verdade estou falando sobre aquilo que sei, ou pelo menos que acho que sei. Quando vi, foi uma aluna que eu disse, que era chefe das catequistas da cidade de Aracaju, subordinada diretamente ao vigário episcopal da Catedral de Aracaju, Sergipe, e ela me disse que Leandro Carnal tinha gravado vídeos sobre religião e o que ele gravou sobre cristianismo a deixou muitíssimo impressionada. Eu já vi o vídeo 3 vezes, fiquei admirado com a concisão, clareza, objetividade e, por que não dizer, a veracidade com que você, que eu não sei se posso chamar de colega, porque você tem uma aura, né? A sua fama excede em milhões de milhares de vezes a minha, que sou apenas um pobre desconhecido professor que tenta ser cristão, né? Fazendo aquilo que Jesus Cristo disse que deveria ser feito. Mas eu gostaria, professor Leandro Carnal, admirado por todos nós que sabemos que o Brasil, nessa época infeliz de desonestidade, de corrupção, de mazelas e de lama, produziu 3 grandes filósofos, dos quais eu te considero o maior. Então, me honro com a tua pessoa em relação a ter brotado, diz a Igreja Católica, que é nas épocas mais difíceis das heresias que surgem os grandes santos. Pois bem, vamos aplicar isto à nossa sociedade civil, e foi numa época muito difícil, e está sendo, que brotaram 3 grandes filósofos. E então, um deles, para mim, o maior, é o professor, historiador, professor de história, Leandro Carnal. Depois desta minha confissão de admiração sincera, eu gostaria, contudo, de fazer algumas observações ao seu vídeo. Veja bem, admiro profundamente Leandro Carnal. Portanto, as minhas críticas não são a Leandro Carnal. Minhas críticas, fique bem claro, são ao vídeo O Cristianismo, que traz algumas imprecisões que eu, como católico praticante, estudioso do catolicismo, formado nas ciências teológicas por um curso especial criado por Dom Odilon Moura, beneditino, que teve vários professores célebres, a maioria deles, não vou dizer o nome, até porque não me lembro, Dom Odilon era meu tutor, mas a preocupação que me ficou nesses cursos de filosofia foi a verdade. O que é que a ciência busca? A verdade. O que é que a filosofia busca? A verdade. E o que é um cientista, um filósofo como Leandro Carnal busca?
a verdade. Portanto, é supondo que estou ajudando você, meu querido professor, né? Acho que você, não sei se é ateu ou se já se converteu, porque você fala admiravelmente sobre matéria religiosa, esse é o tema preferido. Acho que se não se converteu não demorará muito, mas, portanto, fique bem claro, não é Aleandro Carnal, professor de História e o filósofo, o primeiro entre os atuais no Brasil, a quem eu dirijo esses reparos e essas observações, mas ao vídeo O Cristianismo, que tem algumas imprecisões que eu gostaria aqui de frisar. A 1 minuto e 58 segundos do vídeo, o vídeo diz que Jesus jamais se disse o Cristo. Jesus jamais se disse Deus. É ainda quando o vídeo enuncia quais serão os assuntos tratados. Eu não vou conseguir fazer o que seria desejável, que é mostrar na minha Bíblia, botar alguma coisa aqui em cima para prender aqui o papel. Tem um ventilador aqui para diminuir o meu calor, já que eu não posso ligar o ar-condicionado, que a energia elétrica está extremamente cara. Mas eu marquei aqui, olha só, cada folha dobrada dessas, ou cada papel na minha Bíblia, que é o Novo Testamento, a Bíblia de Jerusalém, cada uma dessas folhas é respaldo. Cada uma dessas folhas dobradas é respaldo à minha argumentação. Então, Jesus disse que era o Messias várias vezes e disse que era Deus várias vezes. Portanto, o vídeo traz um erro grave que eu, como cristão, e como seguidor fiel de Jesus Cristo, ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai dos céus. E aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, que ele disse que era o Cristo, eu não posso fazer todas as citações, porque eu queria que tudo fosse embasado em citações. Eu tenho o meu programa, o meu canal de YouTube, que é Guia dos Perplexos. Vou aproveitar, viu, a âncora aí do Jonathan, do professor Silva, Rodrigo Silva, porque tem muitos seguidores. Vou aproveitar a âncora, de repente, quem sabe eu não vou na cauda do cometa e alguns dos seus seguidores não tentarão ver quem é este que ousa desafiar o vídeo gravado pelo eminentíssimo filósofo e professor Leandro Carnal. Mas nós temos aqui certas passagens que eu marquei e vamos começar provando que Jesus disse que era o Cristo e Jesus disse que era Deus. A 1 minuto e 58 segundos do vídeo, essa afirmação é feita. Ele nunca disse que era Cristo, ele nunca disse que era Deus. Então, aqui eu tenho um subtítulo: Jesus diante de Anás e Caifás, no evangelista João. Meu Deus do céu. Não é aqui. Ai, não é aqui. Não é nesse. E o Caifás pergunta a Jesus quem é você, é o Cristo? E ele responde: eu quero exatamente essa resposta, mas como aqui não encontrei aqui em João 18, eu tenho esse hábito de ficar fazendo o meu trabalho assim, procurando. Caifás lhe pergunta:
Tu és o Messias? Dize-o abertamente. E a resposta é uma resposta que vai contraditar aquele dito do... Então, vamos procurar em outro evangelista, não sei porque eu marquei neste, mas não está aqui a pergunta de Caifás. Mas vamos ver em Lucas, Jesus diante de Caifás. Oh, meu Deus do céu, eu tinha certeza que estava ali. Talvez esteja, mas na hora é o problema. Você nunca encontra, a não ser como vocês fazem nos vídeos, que vocês têm uma sabedoria que eu não tenho e colocam no vídeo. Eu não, eu vou mostrando aqui. Jesus diante do Sinédrio. Eu estou agora no evangelista Lucas, mas eu vou ver se eu encontro em João. Jesus diante do Sinédrio, é capítulo 22, primeiro interrogatório. Quando se fez dia, reuniu-se o conselho dos anciãos do povo, sumos sacerdotes e escribas, e levaram-no para o Sinédrio, dizendo: Se tu és o Messias, dize-nos. Ele respondeu: Se eu vos disser, não acreditareis. Se eu vos interrogar, não responderei. Mas, desde agora, vereis o Filho do Homem sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Então disseram-lhe: És, portanto, o Filho de Deus? Lucas 22, versículo 70. Vou reler. Todos então disseram, o Sinédrio, 72 anciãos: És, portanto, o Filho de Deus? Ele, Jesus, lhes declarou: Vós dizei que eu sou. E aí replicaram: Blasfemou, que necessidade temos ainda do testemunho? Ouvimos-lo de sua própria boca. Vós o dizeis que eu sou. A pergunta é se ele é o Messias, o Filho de Deus. E ele diz: Vós o dizeis que eu sou. Vamos ver em outros lugares. Queria ter achado Jesus e a samaritana. Jesus e a samaritana. Ministério de Jesus na Galileia. Estou em Lucas ainda. Jesus é preso. Jesus perante o Sinédrio. Aqui é em Marcos. Estamos em Marcos agora. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 14, versículo 33. Lá era Lucas. Também tem em João, mas eu não achei. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os escribas estavam reunidos. O Sinédrio. Pedro seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e, sentado junto com os servidores, aquecia-se ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam testemunho contra Jesus para matá-lo, mas nada encontravam. Pois muitos davam falso testemunho contra ele, mas os testemunhos não eram congruentes. Alguns, levantando-se, davam falso testemunho.
Levantando-se então o sumo sacerdote no meio deles, Caifás, interrogou a Jesus dizendo, versículo 60. Começa no 43, Jesus é preso, vai para o 33, interrogado, e agora no 60, Caifás, aqui dito sumo sacerdote, interrogou a Jesus dizendo, nada respondes? O que testemunham estes contra ti? Ele, porém, ficou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote o interrogou de novo, és tu o Messias, o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou. O sumo sacerdote, então, rasgando as suas túnicas, disse, que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? Todos o julgaram réu de morte. Como então eu posso ver um vídeo em que é dito a 1 minuto e 58 segundos que Jesus nunca disse que era o Messias? Aqui já encontramos pela segunda vez. Vimos no Evangelho de Mateus, no interrogatório do Sinédrio, e vimos aqui em Marcos. Mas não basta. Ele se diz Deus. Ele não diz apenas eu sou o Messias, o Filho de Deus. Ele diz também que é Deus. E várias vezes. As bem-aventuranças que o vídeo colocou maravilhosamente e a promulgação do reino dos céus. Aqui é a tentação. Então, as bem-aventuranças, você fez um trabalho belíssimo, né? Bom. Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, estou em Mateus 5, versículo 20. Não entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Quem disse isso? Deus. Moisés recebeu esse código, chamado Código da Aliança, ele recebeu de Deus. Não é? O Código do Sinai é dado a Moisés por Deus, todos nós sabemos, né? O Decálogo e não somente o Decálogo, né? Na verdade, nós temos uma codificação maravilhosa que eu no meu vídeo coloquei como sendo a nova ordem mundial, as bases de uma nova ordem social, as bases de uma nova sociedade. Isso deveria estar acontecendo agora na nova ordem mundial, porque Deus disse a Moisés. Então Deus disse a Moisés, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, né? Não foi Moisés quem disse, a lei foi dada por Javé. Então ele diz, ouvistes que foi dito aos antigos. Vamos traduzir dizendo, ouvistes que Javé disse aos antigos, não matarás, aquele que matar terá que responder em juízo. Eu, porém, vos digo, ele se contrapõe a Javé. Ele se coloca acima de Javé. Todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder em juízo. Aquele que chamar seu irmão cretino está sujeito ao julgamento do Sinédrio. Aquele que o chamar louco terá de responder ao julgamento da guiena de fogo. Olha, ele se sobrepõe a Javé. Javé disse, aquele que matar, não matarás.
Ele disse: aquele que se encolerizar contra seu irmão. Então ele vai muito além. Algo dentro de mim já matou o meu irmão dentro de mim. Javé colocou o ato, o fato, aquele que fizer o ato. Ele disse: aquele que sentir vontade de. Ele se colocou com uma sabedoria, uma perfeição da lei acima de Javé, dizendo que isto era superior à antiga, à lei antiga. Ouvistes que foi dito: não cometerás adultério. Versículo 27. Eu, porém, vos digo. Javé disse aquilo a Moisés, e eu digo: todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Quer dizer, não basta eu ir para a cama com uma mulher que não seja a minha esposa. Se eu senti, se eu olhei, se eu vislumbrei o corpo dela nu numa cama e imaginei transando com ela, já adulterei. Então ele se sobrepõe. A ideia dele de perfeição, de lei, daquilo que vai reger as minhas ações, que são fruto do meu pensamento, porque o homem age conforme pensa e pensa conforme sente. Aprendi isso na filosofia com o Dom Odilon Moura. Age segundo pensa e pensa segundo sente. Então Jesus não vai ao ato, que é exterior, vai ao sentimento. Aquele que imaginar uma mulher bonita nua numa cama, se ela não é a sua esposa, já cometeu adultério. Isso aqui, na época em que o Papa disse isso, há um outro lugar onde ele diz: com qualquer mulher. Aí o Sérgio Chapelin, que era o noticiarista da Globo, disse assim: ué, então eu posso cometer adultério com a minha própria esposa? Porque ele diz: aquele que pensar levianamente em cometer alguma impropriedade com qualquer mulher já adulterou. Eu me lembro do Chapelin dizendo, fazendo gracejo: então eu posso cometer adultério com a minha esposa, porque eu posso pensar em sexo oral, sexo anal, e aí já é uma impropriedade, porque é contra a natureza. Eu lembro da chacota que fizeram, mas é isso que Jesus diz em outro evangelho. Então, não só não cometerás adultério, porque se olhares para uma mulher cobiçando-a em seu coração, já cometeu adultério. Foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Aqui é Moisés, né? Aqui a lei do divórcio não consta entre os 613 mandamentos, mas é um preceito. Eu, porém, vos digo: todo aquele que repudia a sua mulher, a não ser por motivo de fornicação, quer dizer, vive com ela, mas não é casado, faz com que ela adultere. E aquele que se casa com a repudiada comete adultério. Ouvistes também que foi dito aos antigos. Aqui é Moisés, aqui eles colocam acima de Moisés. Mas lá nos dois anteriores está na lei, nas tábuas dadas por Javé a Moisés no Monte Sinai. Ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás em falso. Eu, porém, vos digo: não jureis em hipótese nenhuma, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque tu não tens o poder de tornar seu cabelo branco ou preto. Seja vosso sim, sim, e vosso não, não. O que passar dito vem do maligno. Olha que coisa curiosa. Se Javé disse a Moisés: não jurarás em falso, não proferirás um juramento em falso. Javé, o Deus dos judeus, ele disse: não dirás, não jurarás, não é em falso, não jurarás. Teu dizer seja apenas sim, se for sim, e não,
se for não. Porque o que passar disso vem do maligno. Quer dizer o quê? Que o próprio Javé foi o tentador? Que o recebimento das tábuas da lei por Moisés não foi exatamente do Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque aqui ele diz claramente, o que passar disso vem do maligno. Mas Javé disse a Moisés, não jurarás em falso. Está lá entre os 10 mandamentos. Então ele diz aqui que isto veio do maligno. Então quem será Javé? Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Isso está na legislação total mosaica. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, antes, aquele que te fere na face direita, oferece também a esquerda. E aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, dá-lhe também a capa. E se alguém te obriga a andar 1 milha, caminha com ele 2. Agora tem outro preceito que é mosaico, e aí eles colocam contra Moisés. É amar os amigos e odiar os seus inimigos. Isso não foi de Javé. Mas veja como é sério. Olha, meus amigos, meus irmãos, que coisa notável. Javé diz, não jurarás em falso. E ele diz, não jurarás. Então ele se sobrepõe a Javé. Está errado jurar. Diga sim, se for sim. Diga não, se for não. Porque o que passar disso vem do maligno. Então ele é um Deus superior a Javé. Porque ele está destituindo, desconstruindo o código de Javé. Ele não somente é Deus, como é superior ao Deus dos judeus, ao Deus de Israel, Yahvé Tsabaoth, que deu a lei no Sinai. Ele é maior do que Javé. Ele é o Deus de Javé. Por isso Javé diz no Salmo 110, segundo Davi, oráculo de Javé a Adonai. Oráculo de Javé a Adonai é traduzido nas Bíblias comuns por disse o Senhor ao meu Senhor. Senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Quer dizer, você é da paz. Eu é que sou o capitão, eu é que sou guerreiro. Javé é Marduk, Javé é Enki, Javé é Ravá, a deusa dos Jetro, dos madianitas, que fundiram esses 3 deuses em um só. Iá, que era Enki, um dos nomes de Enki, mais Ravá, que era a deusa dos moabitas, ou arameus, junta as 2 personalidades dos dois, mais o filho de Enki, que é Marduk, e aí fica Javé. Iá Ravá. Iá, que era Enki, mais Ravá, Iá Ravá. Daí para Javé é um pulinho. Então, não sou eu quem digo, é o professor Mark Smith, né? Ele escreveu o livro Uma História de Deus. E aí não está traduzido em português. E aí lá ele diz que Javé nasceu por volta do ano 1450, um pouco depois de Moisés. Foi uma criação que o Rabino Sklar também diz, eu coloquei tudo no mesmo documento, o Rabino Sklar também diz que até o ano 400 a.C., os judeus podiam escolher a divindade que quisessem. O que mais havia eram deuses. E o que existia, na verdade, era o enoteísmo. Balaão conhecia Javé, conhecia o culto a Javé, e amaldiçoava e abençoava em nome de Javé. E a maldição e a bênção pegava, todo mundo sabia disso. Mas ele também fazia culto a Baal. Mas o Javé de Moisés diz, não terás outros deuses diante de mim. Enquanto que o Rabino Sklar diz, até o ano 400, ou seja, Esdras, o judeu podia escolher o Deus que quisesse. Jefté diz ao chefe dos moabitas que quer invadir Israel, não façamos a guerra. Por quê?
assim como Quemosh, vosso Deus, vos deu a vossa terra, assim também Javé, o nosso Deus, nos deu a nossa. São dois deuses e Jefté reconhece. E em determinado lugar da Bíblia diz: terrível é Elohim na Assembleia dos Deuses. Levantam-se os deuses, Elohim vai julgar. Nós apenas transformamos os deuses em anjos. Mas o professor de Yale ou de Harvard, Mark Smith, diz no seu livro Uma História de Deus, A History of God, se não é esse o título do livro, é semelhante, mas o decano da Universidade Hebraica de Nova York diz: este homem não cometeu um único erro. Num livro de 420 páginas que eu li todo, só encontrei uma diferença entre a opinião dele e a minha, que é uma estatística que ele faz a respeito de quantos filisteus, quantos amorreus, quantos jebuseus existiam na Palestina, que todos eram semitas, portanto, a Deus não podia prometer a Palestina a Abraão, o hebreu, porque todos os habitantes da Palestina eram hebreus. Então, por que Abraão e a sua descendência teria a terra prometida se todos que moravam lá eram hebreus? E a palavra Palestina vem de Palestine, que é filisteus. E os palestinos são descendentes dos filisteus. Mas os judeus askenazes botaram eles para fora e expulsaram, e 4,5 milhões de palestinos estão abrigados aí, Deus sabe aonde. E os judeus ocuparam 86% da Palestina e hoje chamam a terra de Israel. Bom, eu estou aqui para dizer a verdade, e quem é pela verdade ouve a minha voz. O rabino Israel Davidson Weiss faz essa denúncia e diz: nós, judeus ortodoxos, não consideramos o Estado de Israel legítimo. Por quê? Quem domina Israel são os judeus askenaz, que são cázaros. São convertidos à religião judaica. O faraó Ptolomeu, no século II ou III a.C., se converteu à religião judaica. Mas ninguém diz que os egípcios são judeus. Por que é que o rei Cásaro se converte aos judeus? Lá a Casária era uma região lá perto do Cáucaso, né? E o rei Cásaro se converte ao judaísmo como religião, porque ele tem sangue cásaro, ele não é hebreu, e depois os hebreus, os judeus, vão aceitá-los como sendo judeus. Usam o nome de judeus. E talvez nem 1/3 dos judeus do mundo seja sefardita, ou seja de sangue abrâmico, porque a maioria são cázaros. Eu tenho isso feito por denúncia de judeus cázaros, askenaz, como Myron Fagan e o que foi assassinado pela polícia secreta de Israel, a Mossad, que era um profeta. Ele deixou um livro chamado História de um judeu americano na Israel racista, marxista, marxista, racista, esqueci a terceira coisa. Ele define assim a terra de Israel. Portanto, Ben Gurion, Golda Meir e outros terroristas passaram de terroristas a estadistas e o mundo cruza os braços, né? E aí ninguém fala nada, embora todos saibam que a Palestina é dos palestinos. Os judeus askenaz tomaram-nos com o consenso das Nações Unidas e a covardia do mundo. Então, vamos agora deixar aqui de lado, porque quando Jesus estava na casa de Pedro e introduziram um paralítico na sua cama, quando o paralítico veio descendo por cordas, que chegou-se ao ponto da visão de Jesus, Jesus diz: tem bom ânimo, meu filho, teus pecados te foram perdoados. E aí... Tô gravando. Tô gravando, amor.
ele diz: tem bom ânimo, filho, meus pecados te são perdoados. Os fariseus e os chefes da sinagoga que estão ao lado, tudo isso faz parte do meu vídeo, viu? Eu gravo em casa, na minha sala, e a minha gravação é assim, simples. Eu estudo com vocês como eu estudo sozinho. Tem bom ânimo, meu filho, teus pecados te são perdoados. Um chefe de uma sinagoga, um fariseu, diz: este homem blasfema, só quem pode perdoar pecados é Deus. Entenderam o recado, né? Aí ele diz: o que é mais fácil, dizer teus pecados te são perdoados, ou homem, pega a tua cama, levanta-te e anda para a tua casa levando o teu leito. E o homem se levanta e anda. O que é mais fácil dizer? Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, homem, eu vos ordeno. O fariseu tinha acabado de dizer que só quem pode perdoar pecados é Deus. Então ele é Deus. Mas um Deus maior do que Javé, porque ele desconstrói o javismo. A carta aos Hebreus toda, que é a minha predileta. A minha predileta é a carta aos Hebreus, comentada por Frederico Dattler. Diz que Jesus aboliu o sacerdócio, que era levítico, e ele transformou no sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. O batismo de Jesus por João Batista no Jordão não é o perdão dos pecados, porque ele não tinha pecado, é a ordenação segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Jesus, sendo da tribo de Judá, como Davi, não podia ser sacerdote, e o sacrifício na cruz só podia ser feito, e a presidência da ceia só teria o valor que tem, da última ceia, se ele fosse sacerdote. Como ele não era da tribo de Levi, e como os essênios, que eram a tribo de Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque, aceitavam quem quisesse, ele vai até João, saindo do Maranhão, como se fosse o Brasil, até Brasília, para poder encontrar o primo Batista, que era levita, mas era também um Rabi Sadeque, um mestre de justiça. Ele pede a João o batismo, mas não é para perdoar os pecados. Por isso João diz: eu devo ser batizado por tu, e tu vens a mim? Por ti. Eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim, mas ele não veio para perdoar, para confessar publicamente seus pecados, não faria sentido. E aí, não sei quem é lá que diz: por que João Batista batizou Jesus, se quem é batizado está abaixo de quem não é batizado? João batizou Jesus porque ele era sacerdote da ordem de Melquisedeque, desde Sadoc lá em Davi, sumo sacerdote do templo de Jerusalém, Sadoc et Sadec, tendo morrido o líder da ordem consanguíneo, os sadoquitas, que não tinham mais herança sanguínea dos Melquisedeque, e João Batista era, diz Frederico Dattler, claramente aqui, João Batista era da ordem de Melquisedeque, que morava no deserto, eram os essênios, porque Lucas diz: e o menino crescia e se desenvolvia em estatura e graça no deserto. E quem vivia no deserto eram os essênios. Então Zacarias e Isabel eram essênios. Por isso, depois que ela pariu João Batista, eles foram para o deserto para continuar criando a criança como essênio. Essênio quer dizer da ordem de Melquisedeque, é só fazer a pesquisa. E por que Jesus então foi batizar por João Batista? Porque os essênios, ou seja, a ordem de Melquisedeque, era uma ordem de sacerdotes. Todo essênio era um sacerdote, podia casar ou não. Mas se casasse, não sentava à cabeceira da mesa para abençoar. Então eles preferiam o celibato. E Jesus é educado segundo os essênios, porque Maria e José eram essênios. E ele sabe que João, primo dele, era essênio, ou seja, Rabi Sadec, e ele sabe que a ordem está sem um sumo sacerdote, e espera uma manifestação divina, porque não havia mais consanguinidade. Então, os sacerdotes da ordem de Melquisedeque, que era toda a ordem, fosse levita ou não fosse levita, era recebido com o batismo e se tornava sacerdote da ordem de Melquisedeque. Se você é batizado, você é sacerdote da ordem de Melquisedeque e não sabe.
Na ordenação sacerdotal eu vi o Papa ordenar 100 sacerdotes e dizer: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E muitos padres não sabem disso. O que é que Jesus foi fazer com João? João disse: não sou eu que devo, não é você que deve vir a mim, sou eu que devo ir para você. Ele disse umas palavras que as traduções misteriosamente ofuscam. Deixa por enquanto, porque é necessário que se cumpra a tzedakah. Tzedakah é justiça. E a Bíblia traduz: é necessário que se cumpra a justiça. Ou seja, Jesus, sendo justo e humilde e bom, querendo dar o exemplo, embora não tenha pecados, vem ser batizado por João como todos os pecadores. Lorota! Isso é idiotice. Você está querendo dizer que eu sou burro? João não batizaria jamais Jesus se ele viesse como os outros para demonstrar em público que se arrepende dos seus pecados. Mas, sendo sacerdote da ordem de Melquisedeque, e esta ordem recebendo cada membro como um novo sacerdote, então, na carta aos Hebreus diz claramente, e Dattler diz, o autor da carta procurou e achou uma ordem sacerdotal existente, a ordem de Melquisedeque, que é profetizada por Davi, que o Messias seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que foi contemporâneo de Davi, e que outro ancestral de Melquisedeque se encontrou com Abraão no Vale do Saver. Então, os Melquisedeques são uma ordem que vem da antiga Babilônia, uma ordem sagrada de sacerdotes. Então, João batiza Jesus porque Jesus precisava ser sacerdote. Quer dizer, segundo os homens, não necessitava porque ele foi ungido pelo Pai. Ele diz: chamai de Belzebu aquele a quem o Pai ungiu e enviou. Então, no céu houve uma cerimônia onde Deus Pai ungiu Jesus sacerdote e enviou. Ele já veio ungido, mas os homens não viram. Seria maravilhoso ter essa visão. Ai, se Deus me permitisse. Mas nós, cristãos e crentes em Jesus Cristo, veremos, né? Pastor Rodrigo Silva, veremos, se Deus quiser, né, na história eterna, Deus Pai ungindo o homem Jesus, criado à sua semelhança, de natureza divina, não coeterno, porque foi a primeira criatura de Deus, mas ungindo Jesus, sacerdote, e enviando à terra. Mas ele queria que fosse sacerdote segundo uma ordem sacerdotal humana. E havia essa ordem desde a Babilônia no ano 2300, anterior a Abraão. E quando o Sadoc, ou Tzadeque, veio para a Palestina, Abraão também veio, e os dois se encontraram no Vale do Saver. E Maleque é rei, Tzadeque é justiça, encontrou-se com Abraão e o abençoou em nome de El Elyon, que era o Deus que se revelou ao Tzadeque. E Abraão, o Deus que se revelou a Abraão, não foi Javé. Isso é interpolação, isso são glosas que os 5 P, E, J, são 5 mãos que manipularam a Bíblia e colocaram Javé em todo que era lugar da Bíblia. Mas o Deus que se revelou a Abraão é El Shaddai, o mesmo Deus que se revelou a Maleque com o nome de Sidique na Babilônia. Esse Sidique vem para a Palestina e lá usa o nome de Maleque. E aí funda a ordem de Melquisedeque, ou de Maleque, e na época de Davi, um descendente dele, chamado Adonisadeque, vai ser nomeado por Davi sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque e dos judeus. Vão se unir as duas ordens numa só. Essa história eu estou contando nos meus vídeos, né? No YouTube Guia dos Perplexos, professor Marlanf. Então, na verdade, João, quando disse a Jesus: não posso te batizar, ele disse: é preciso que a ordem do Tzadeque tenha um grão-mestre. É preciso. Uma ordem não pode não ter um grão-mestre. E o último, Onias IV, morreu
em Elefantina, no Egito, e um Dias III foi assassinado, não há mais descendência, não há mais consanguinidade. Nós esperamos um Messias que seja sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque por um ato divino. Jesus sabia que ia ressuscitar, ele disse isso várias vezes, e a ressurreição foi a prova, como diz a carta aos Hebreus, que se encaminha toda para isto, de que ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Dattler comenta, feito sacerdote segundo a ordem humana, e eleito sumo sacerdote segundo a graça divina, o poder de Deus. Ele assim encontrou um meio para ser sacerdote não sendo levita, e se tornar sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como profetizou Davi, e como sacerdote ele preside a ceia, a última ceia, onde ele só poderia fazer a transubstanciação sendo profeta, rei e sacerdote, e se oferece na cruz na Sexta-feira Santa. Então, Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Disse Javé a Adonai, senta-te à minha direita quietinho, enquanto eu combato por ti. Então, Javé é, talvez São Miguel Arcanjo, ou sei lá, um anjo poderoso a serviço de Deus, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é superior a Javé, porque ele desconstrói. A carta aos Hebreus diz claramente, leiam, diz, um novo sacerdócio. Os levitas foram excluídos e agora é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Um novo sacrifício, que é a partilha do pão, que ele faz na Santa Ceia para significar a morte dele na cruz. Como ele não poderia morrer na cruz em cada missa, ele faz aquele drama e assim une misteriosa e sobrenaturalmente a sua morte na cruz, a partilha do pão. Então, quando o padre parte a hóstia, morreu Jesus na cruz. Ele faz isso maravilhosamente. Então, ele cria um drama na Páscoa judaica, que ele celebra na quinta, porque ele seguia o calendário essênio. No sábado era dos judeus do templo, mas os essênios não respeitavam o calendário judaico, porque exatamente eles consideravam eles corruptos, canalhas, vagabundos, patifes. Então ele celebrou na quinta-feira santa, que era o dia da Páscoa para os essênios. Aí está outra resposta, para quem está me ouvindo e quem quiser me ouvir. Então, eu repito que estou criticando o vídeo, porque para mim é muito claro tudo isto. Eu tenho discernimento para ler as Escrituras e compreender. E fico triste quando uma pessoa lê e não compreende, e principalmente quando grava um vídeo e passa isso adiante, porque meu queridíssimo filósofo, admiradíssimo professor de história, Leandro Carnal, eu te amo e te admiro muito, mas você é um formador de opinião, como eu, como Jonathan Matias, como o pastor arqueólogo, já me sumiu de novo o nome. Somos formadores de opinião. Temos que ter consciência da responsabilidade do que fazemos quando botamos um vídeo na internet. O que está dito no teu vídeo foi ouvido por uma aluna minha, que é chefe das catequistas em Aracaju, e disse que seu vídeo era maravilhoso, mas você começa a 1 minuto e 26, 1 minuto e 58 segundos do seu vídeo, dizendo que Jesus nunca disse que ele era Messias, nem nunca disse que ele era Deus. Não posso aceitar isso. Fica a crítica ao vídeo. Nada contra o emérito professor Leandro Carnal, que tem a minha admiração, mas não consegui extrair do seu vídeo o que eu extraio do pastor Rodrigo Silva, o que eu extraio dos vídeos do meu queridíssimo ateu Jonathan Matias, porque tem essas incoerências
em correções, mas eu digo isso, eu faço o pedido dessa revisão com imenso carinho, e não é contra a pessoa admiradíssima de Leandro Carnal que vai a minha crítica, mas contra o vídeo. Esse vídeo está cheio de erros sobre Jesus. Por favor, revejam. Muito obrigado, e a todos vocês que assistiram, ele se chamará Carta Aberta a Leandro Carnal. Obrigado, deem seu like, né? Eu tenho seguidores numa quantidade mínima, são apenas alguns amigos, enquanto Carnal, Matias e o pastor Rodrigo Silva têm milhares, 30 milhares de seguidores. E assim nós iremos adiante, sempre com o compromisso pela verdade. Eu vim, nasci e vi ao mundo para dar testemunho da verdade, e quem é da verdade ouve a minha voz. A verdade acima de tudo. E o que eu disse aqui é a mais pura verdade. 40 anos de pesquisas. 40. Obrigado e até a próxima.